Continuando com o capítulo de grandezas características das bombas centrífugas, vamos resolver agora o exercício número 5 sobre leis de similaridade. O enunciado do exercício nos diz: uma bomba centrífuga com 1450 revoluções por minuto apresenta os seguintes dados obtidos do catálogo da bomba, que são os dados que estão na tabela: vazão em litro por segundo, altura manométrica em metro e potência em quilowatts. Nos pede graficar as curvas da altura manométrica versus vazão e da eficiência ou eta versus a vazão. E também nos pede graficar a curva da altura manométrica versus a vazão quando a rotação diminui para 1350 revoluções por minuto. Pelos dados fornecidos pelo catálogo do fabricante, observamos que temos vazão, altura manométrica e potência. E não temos a eficiência, que é um dos dados que vamos precisar para fazer a curva da eficiência versus a vazão. Sabemos que temos uma equação que nos permite calcular o rendimento. E que parte da equação da potência? Sabemos que a potência em kilowatts é dada pela equação que diz peso específico do fluido de trabalho vezes a vazão vezes a altura manométrica sobre 1000 vezes eta, é a equação que nos fornece a potência em kilowatts, onde o peso específico deverá estar em newton por metro cúbico, que no caso da água é 9.800 newton por metro cúbico aproximadamente. A vazão deverá estar em metro cúbico por segundo e a altura manométrica em metro. O rendimento deverá estar em fração e a potência será dada em kilowatts. O número 1000 é para transformar os watts em kilowatts e para transformar os litros em metros cúbicos. Como a nossa incógnita nesse caso é a eficiência, então deixamos em evidência a eficiência e esta será a equação para o cálculo da eficiência para poder plotar a curva da eficiência versus a vazão. Então, a primeira pergunta é graficar as curvas da altura manométrica versus a vazão e da eficiência versus a vazão. Vamos para o Excel para resolver essa parte do exercício. Então, aqui temos os dados fornecidos pelo fabricante, a vazão em litro por segundo, a altura manométrica em metros e a potência em kilowatts. Para o cálculo do rendimento, vamos precisar desta equação. Então, começamos com 9.800, que é o peso específico da água, vezes a vazão, vezes a altura manométrica, vezes 100. Esse 100 é para transformar a eficiência que vai ser obtida em fração em percentagem. Na parte de baixo temos 1000 vezes 1000 e vezes a potência em quilowatts. Fechamos e obtemos um valor que é bastante coerente, de 36,6%, diminuímos as casas decimais, centralizamos e somente arrastamos para determinar os outros valores da eficiência. Com isso, agora sim, podemos determinar as curvas da vazão versus altura manométrica. Vamos em inserir, vamos em dispersão com linhas suaves e obtemos a primeira curva característica. Escolhemos o layout número 10, colocamos o nome do eixo, vazão em litro por segundo, e aqui altura manométrica em metro. Precisamos definir a legenda. Para definir a legenda, vamos em selecionar dados, clicamos em série 1, em editar, e colocamos o nome a essa curva. Essa curva se caracteriza por ser uma curva para o número de rotações de 1450 RPM. Aceitamos e temos a nossa curva para 1000 rotações por minuto e finalizamos. Agora vamos determinar a curva da vazão versus a eficiência. Selecionamos a vazão, selecionamos a eficiência, vamos para inserir, dispersão com linhas suaves, colocamos aqui ao lado
Escolhemos o layout número 10. Damos nome ao eixo X, vazão litro por segundo, e damos nome ao eixo Y, eficiência em percentagem. Além disso, vamos dar nome à curva. Clicamos no gráfico, vamos para a opção selecionar dados, clicamos em série, em editar, e colocamos n igual a 1450 revoluções por minuto. Aceitamos e aceitamos novamente. E essa curva tem como nome, corresponde à curva de 1450 revoluções por minuto. Agora voltamos para o PowerPoint. Então, a partir do Excel foi possível extrair uma tabela que contém os dados da eficiência que foram calculados em função dos dados fornecidos pelo fabricante, de vazão, altura manométrica e potência em kW. Isso nos permitiu obter as curvas da vazão versus altura manométrica para uma rotação de 1450 revoluções por minuto e da vazão versus o rendimento ou eficiência para uma rotação de 1450 revoluções por minuto também. A parte 2 nos pede determinar e graficar a curva da altura manométrica versus a vazão quando a rotação diminui para 1350 revoluções por minuto. No enunciado não é mencionado que o rotor da bomba é mudado para outro valor. Então, estamos assumindo que o rotor ou o diâmetro do rotor é constante. Simplesmente mudamos as rotações por minuto de 1450 para 1350 revoluções por minuto. Então, podemos dizer que quando o diâmetro permanece constante, as grandezas características têm variações interessantes quando mudamos o número de rotações por minuto. Por exemplo, no caso da vazão. A vazão e o número de rotações por minuto têm uma correlação linear. Já no caso da altura manométrica, ela é função das rotações ao quadrado. A potência é função da rotação ao cubo e a eficiência ela muda de forma parabólica, apresentando uma eficiência máxima para o número de rotações por minuto, que é chamado de N normal. Sabendo que o diâmetro do rotor não é alterado, então o ângulo construtivo, o ângulo β2, não muda. O que simplesmente vai mudar são as rotações por minuto. Consequentemente, a direção e o sentido dos vetores de velocidade não mudam. O que vai mudar simplesmente vai ser o módulo. Então, se inicialmente estava com uma rotação de 1350 revoluções por minuto, eu terei um dado módulo, e se eu passar para 1450 revoluções por minuto, o módulo da velocidade, no caso a velocidade periférica, irá aumentar. Mas os diagramas das velocidades apresentarão essa semelhança geométrica. Então, considerando isorrendimento, existem algumas equações que correlacionam a altura de elevação com o número de rotações, ou a altura manométrica com o número de rotações, que nesse caso a correlação é quadrática, como se vê aqui, a vazão com a rotação, que nesse caso é linear, e a potência com a rotação, que nesse caso é cúbica. Quando o rendimento é variável, a potência e o número de rotações terão uma correlação onde teremos que introduzir uma eficiência para essa nova rotação que pode ser calculada com esta equação. Mas neste caso somente nos pede determinar e graficar a curva da altura manométrica versus a vazão. Então o que vamos fazer é determinar e graficar a curva da altura manométrica versus a vazão quando a rotação diminui para 1350 revoluções por minuto. Então, o que temos originalmente é uma bomba trabalhando a 1450 revoluções por minuto, e o que vamos fazer é diminuir a rotação da bomba e vamos ver como é que ficam as curvas características, ou a curva característica da altura manométrica versus a vazão para essa nova condição. Também sabemos que o diâmetro dos rotores não muda, então é a mesma bomba, simplesmente através de um mecanismo de variação de velocidade, se conseguiu obter uma redução da rotação da bomba
de 1450 para 1350. Sabemos que as equações para isorrendimento serão essas. Sabemos que a relação entre vazão e número de rotações é definida por esta correlação. A equação para determinar os novos valores de vazão para esta nova rotação será esta a utilizar. E no caso da altura manométrica, ela apresenta uma correlação quadrática com a rotação e os valores da altura manométrica para uma nova rotação serão calculados utilizando esta equação. Então agora passamos para o Excel para determinar essas curvas. Voltando para o Excel, então temos que determinar os valores de Qx e Hx que correspondem a uma nova rotação do rotor. Para determinar os valores de Qx, vamos utilizar essa equação e para determinar os valores de Hx, vamos utilizar esta equação, que nos diz que Qx é igual a Q vezes, abro parênteses, Nx 1350 sobre 1450, fecho. A correlação é linear. Agora arrasto. Diminuo o número de casas decimais somente para 2. No caso da altura manométrica, será igual à altura manométrica a uma dada rotação, ou a rotação anterior, vezes 1350 sobre 1450, desta vez elevado ao quadrado. E encontramos os novos valores da altura manométrica para essa nova rotação, diminuímos o número de casas decimais. E agora vamos adicionar esses valores de vazão de altura manométrica para esta rotação no gráfico, onde temos os valores de vazão de altura manométrica para 1450. Então, clicamos no gráfico, vamos na opção selecionar dados, vamos para adicionar, N, colocamos o nome do gráfico igual a 1350 revoluções por minuto. Clicamos aqui para selecionar o eixo X, os valores do eixo X. Clicamos aqui para selecionar os valores do eixo Y. E aceitamos. E ok, agora temos uma curva característica com menores revoluções por minuto, considerando isorrendimento. Voltamos para o PowerPoint para encerrar o exercício. Então, a partir das equações utilizadas para calcular a vazão de altura manométrica para uma nova rotação de uma bomba cujo rotor permanece constante e somente houve uma diminuição do número de revoluções por minuto, obtemos um gráfico com as seguintes curvas características. A curva em azul corresponde à bomba trabalhando a 1450 revoluções por minuto e a curva em laranja corresponde à bomba trabalhando a 1350 revoluções por minuto. Este é resultado coerente, já que à medida que o número de revoluções por minuto ou a rotação da bomba diminui, as curvas características cada vez aparecem mais embaixo. Se aumentássemos o número de revoluções por minuto da bomba, obteríamos curvas características acima da curva de 1450 revoluções por minuto.